Olá, amigos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Conversas Introdutórias que nós estamos fazendo junto com o Departamento de Doutrina e Estudos. É uma série voltada para tratar de temas mais básicos, mais gerais, porém que carregam em si mesmo, né, uma certa complexidade. Então, esta live ela é voltada não só para aqueles que estão chegando agora, ou que querem conhecer um pouco mais do Espiritismo, e para aqueles que já estão, né, já são espíritas, para justamente reforçar, trabalhar, refletir, né, sobre os conceitos, porque os temas são bastante amplos. O tema de hoje é bastante interessante. Nós temos um tema aqui, reencarnação e justiça divina. É um tema que perpassa o tempo, né? Nós vamos trabalhar em cerca de entre uma hora e meia, né? A gente vai trabalhar essa questão sem procurar fechar ou ter respostas completas, né? A gente vai buscar fomentar mesmo a reflexão de todos. E, obviamente, para isso, nós podemos contar com a participação também dos amigos internautas que estão nos assistindo. É sempre uma grande satisfação ter aqui, né, os nossos colegas que prestigiam, que são amigos da USE ou que estão vivenciando essa experiência de conhecer a USE agora, tá? Sejam muito bem-vindos. Já vejo aqui alguns amigos se manifestando, né? Todos eles, dentro do possível, a gente vai trazer aqui, né? Já dando boa noite, né? A Célia, né, que sempre nos acompanha, ao Sanches, muito bem-vindo, e também a Luísa, que sempre nos acompanha aqui, tá? E dentro do possível, os demais a gente vai apresentando. Mas nós temos agora vamos fazer uma apresentação geral agora dos nossos convidados. São convidados que já trabalharam o tema, já tem uma série de experiências também em termos de didática, de ensino doutrinário, e para isso eu vou chamar aqui por ordem alfabética, tá? Primeiro, a Ana Maria. Ana Maria, seja muito bem-vinda. A Ana é do Departamento de Estudos da USE. Ana, uma grande satisfação de tê-la aqui hoje. O prazer é meu de participar, uma honra, né? Participar numa live junto com o Milani e com os colegas, os amigos aí. Muito obrigada pelo convite. Satisfação é nossa. Você foi altamente recomendada, né? Um abraço para o Mário, né? A responsabilidade fica grande. Não, mas ele confia, ele sabe que você vai estar muito bem. E nós temos também a André Laporte. André do Departamento de Doutrina da USE, atua também já em vários cursos, né? Inclusive ministrando cursos há bastante tempo, e também tem uma característica familiar, né? Vamos manter em segredo aqui, mas é minha mulher. Ah, é proteção? Não, a Andréa, ela estuda e trabalha isso há bastante tempo, então ela tem total responsabilidade também sobre essa temática. Andréa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de aprender, é um prazer estar aqui, como a Ana falou. Boa noite a todos que estão ali nos assistindo, também já vi vários colegas, amigos, parentes, sogrinha está ali no chat também participando. Então, vamos lá, que os bons nos inspirem, né? Exatamente, bem-vinda. E o nosso convidado, ele está morando na Bahia, mas temporariamente ele está em Bauru. Vamos chamar aqui o nosso Wellington Balbo. O Wellington já tem o Wellington é bastante conhecido, né? Ele é articulista, tem vários textos, ele também é conferencista, trabalha, né, no movimento espírita há bastante tempo e com certeza é alguém que vai nos ajudar bastante aqui nas nossas reflexões. Wellington, seja muito bem-vindo. Olá, meus amigos. Olá, Milani, Ana, Andréia. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder participar novamente de um evento da USE, uma entidade que eu tenho um grande carinho, um grande apreço. Aproveito a ocasião para mandar um beijo para minha esposa, que está ao vivo, está nos vendo aí também de Salvador. E vamos para mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. Vai ser muito bom. Um abraço aos nossos amigos internautas também. Excelente. Faz bem mandar beijo para a esposa. Ela está em Bauru ou está em Salvador? Está em Salvador, por isso que eu estou aproveitando aqui a oportunidade e já estou mandando um beijo para ela. Tá bom. Como ela chama? Mona Lisa, ele está fazendo um bom trabalho aqui, viu? Ele está aqui, você está testemunhando, está tudo bem aqui.
Quero agradecer também aos demais amigos que já estão aqui no chat dando boa noite, né? O Nildo, sempre, nosso amigo Nildo, né? Também do SEAC, lá do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, que sempre nos acompanha. A Valéria também, que já é uma frequentadora, né, Valéria, aqui das nossas lives. Valdeci, muito bem-vindo. Silvia, vejam, esse sobrenome também quer dizer que significa algo, né? É minha mãe. E nós temos um dos responsáveis por pela existência, né, dessa série, que é o Mário Gonçalves. O Mário é o diretor do Departamento de Estudos e nos dá aqui a honra, a satisfação de ter a sua presença. Mário, um grande abraço para você. Depois nós temos a Valéria, já falei boa noite aqui. A Bruna também nos acompanha sempre que possível. Bruna, seja muito bem-vinda. Temos mais a Cida, também aqui. Agora sim, olha só, Wellington. Minha esposa, ela está online, está nos vendo. Então tá bom, um abraço para a Mona Lisa, nosso amigo João Tosi também. João, um grande abraço para você, João, aqui da Regional de Campinas, muito bem. Maria Amélia também mandando aqui o seu boa noite, sejam todos muito bem-vindos, e dentro do possível, todos fiquem à vontade, tá? Para conforme nós formos conversando, vocês, se quiserem, colocarem aí comentários, dúvidas, que serão sempre muito bem-vindos, tá? E só, antes das questões iniciais, mais um amigo está chegando aqui, o Alexandre Fonseca, né, também do Departamento de Doutrina da USE, e agora coordenando a assessoria de pesquisa da USE, né? Alexandre, muito bem-vindo. Bom, nessa série introdutória, nós fazemos de maneira bem curta, bem rápida, né, questões voltadas para um dos nossos convidados, e os demais vão se sentir à vontade se quiserem complementar ou, muitas vezes, agregar aí alguma informação, tá? Das questões que nós temos, também, naturalmente, nós vamos trazer aquelas que o público, em geral, mais tem dúvida, tá? Envolvendo reencarnação e justiça divina. São temas muito amplos, mas a gente vai procurar ser, obviamente, o mais objetivo possível. E para nós começarmos por ordem alfabética também, nós vamos convidar a Ana, né, a ser a nossa primeira respondente aqui das dúvidas, das questões, tá? Ana, o tema de hoje é reencarnação. Qual que é a diferença de reencarnação e ressurreição? Bom, reencarnação é a possibilidade da gente ter várias existências, né? O espírito reencarnando em diferentes corpos, né? Ressurreição, conforme os hebreus acreditavam, que estão lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, eles acreditavam na possibilidade do espírito, que nem era assim chamado, né, voltar no mesmo corpo, né, que é uma coisa que biologicamente é impossível, né, mas eles acreditavam sim, segundo foi passado sucessivamente pela tradição oral. Mas quando a gente vai ver, principalmente em várias citações de Jesus, que depois Kardec vai repetir, né, isso no Evangelho, vai repetir isso no Livro dos Espíritos, vai citar também no Livro dos Espíritos, na Gênese, né, em várias obras, que não era bem assim, né? Porque por exemplo, quando Jesus questionou para os apóstolos quem eles achavam que ele era, né? Alguns falaram isso, né? Falaram assim, uns acham que é Elias, outros acham que é Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Então, se eles conheciam Jesus, conheciam a aparência de Jesus e achavam que ele poderia ser um desses profetas, fica claro que eles acreditavam que era possível reencarnar, né, em outro corpo, né? E essa não é a única passagem que tem lá no Novo Testamento que faz referência a isso, né? Tem outras passagens também, como a que Jesus praticamente afirma que João Batista era Elias, né? E quando, no diálogo com Nicodemos, o famoso diálogo com Nicodemos, que só está lá no Evangelho de João, mas que é um diálogo muito rico, né? Um diálogo onde claramente
João narra que Jesus teria falado da reencarnação. E o que eu acho mais interessante naquele diálogo é quando Nicodemos fica duvidando e Jesus fala para ele: se você não consegue entender nem as coisas materiais, como você vai conseguir entender as coisas espirituais? Então, fica claro que Jesus não tinha condição ainda, naquele momento, de deixar claro que era possível reencarnar, que era possível viver várias existências com corpos diferentes, cada vez com um corpo diferente, que o corpo seria só uma vestimenta que a gente descartaria no final de cada encarnação. Excelente, excelente. E você já traz alguns componentes aqui que a gente pode explorar depois, né? Você, ao falar que cientificamente ou biologicamente é impossível nós usarmos o mesmo corpo, né? Então a gente já vai guardar algumas frases aí para eventualmente usarmos com o desenrolar da conversa, né? Obrigado, Ana. Você já pontuou aí que ressurreição seria, né, no mesmo corpo e reencarnação em corpos diferentes. Mas agora, uma questão interessante, aí eu vou perguntar para a Andréa, tá? Vários povos, desde as épocas primitivas, tinham a concepção de reencarnação, dessa migração ou transmigração da chamada alma, né? Ou do nome que fosse, conforme a época e a cultura local, mas o Espiritismo se diferencia de outras visões desse fenômeno reencarnatório, porque alguns acham que a reencarnação, como a Ana falou muito bem, nós podemos ocupar vários corpos, inclusive corpos de animais, como algumas correntes religiosas pensam. André, para o Espiritismo, como é esse processo reencarnatório? Nós poderíamos reencarnar em corpos de animais ou não? Não, Marco, não poderíamos, né? Não vamos reencarnar em corpos de animais. Algumas doutrinas, algumas filosofias, até espiritualistas, acreditam sim. Tem um livro muito interessante chamado Eterna Mensagem, em que ele cita vários povos e eles vão relacionando alguns pontos que têm muito a ver com a doutrina espírita. E vários ali acreditam e apontam a reencarnação, mas a maioria deles acreditava que poderia reencarnar em corpos de animais, por isso tentavam proteger alguns animais, alguma coisa assim. Mas a doutrina espírita vem e esclarece que isso não é possível. Nós caminhamos progressivamente, estamos e continuaremos encarnando aqui como seres humanos, né? Não como animais. E aprimorando a nossa intelectualidade. Se nós estudarmos e pensarmos sobre o animal, nós vamos relacionar sobre instinto, inteligência, e aí também já seria algo bem contraditório, porque o espírito perderia algo que ele havia conquistado com as suas sucessivas encarnações. Uhum. Então tá bom, então já temos dois tópicos bem interessantes, um da reencarnação, né, que nós podemos ocupar outros corpos e não o mesmo corpo, porque ele vai se decompor, né, Ana? Como a Ana tinha falado que biologicamente se decompõe, a Andréa coloca que nós, pela doutrina espírita, pelas informações dos espíritos, nós não retrogradamos, e seria quase que retrogradar, né? Seria uma retrogradação você reencarnar em corpos de animais, então a gente sempre vai reencarnar em corpos humanos, né? E agora eu pergunto para o Wellington, mas afinal de contas, Wellington, essa reencarnação, né, é a nossa primeira encarnação aqui na Terra e nós teremos várias outras, ou nós já estamos vindo de um processo há bastante tempo e estamos num período de transição? Onde que vai dar? Qual é o final desse processo reencarnatório? É uma questão interessante, viu, Milani? Essa aí é uma questão muito interessante. Kardec trabalhou isso diversas vezes. Todos nós somos espíritos que temos inúmeras existências. Já eu costumo brincar que a reencarnação é o erro de Deus. E aí as pessoas falam, mas como Deus errar? Como é que pode isso? Eu digo, é a teimosia de Deus. É a insistência de Deus que vai nos dando, né, inúmeras, infinitas oportunidades para nós nos desenvolvermos, tanto moralmente quanto intelectualmente, e assim avançarmos, e assim progredirmos, e assim evoluirmos. Então, imagine que nós, mesmo a Terra, num planeta, né,
no estágio de prova e de expiação, nós já avançamos bastante, nós já passamos por inúmeras existências corporais. É claro que aqui, né, nesse planeta, todos nós temos determinados níveis de evolução, já nos desenvolvemos mais num determinado campo do saber, menos em outro, né? Então nós vamos voltando, porque as existências são solidárias e nós precisamos dar continuidade nesse processo todo. Mas nós já temos inúmeras existências. Agora é interessante, você falou sobre essa questão, se nós estamos iniciando a nossa caminhada aqui evolutiva, e Kardec narra um caso na Revista Espírita sobre um rapazinho, né, que acabou cometendo um assassinato, ele acabou asfixiando 5, 6 amiguinhos dentro de um baú, não demonstrou nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de remorso, e aí, depois, no próprio texto da Revista Espírita, eles vão trabalhar essa questão, e aí vem a evocação e fala que esse espírito, esse rapaz que estava reencarnando ali na Terra, estava, né, no início das suas encarnações como o ser humano, ele estava ainda um espírito muito primitivo, não estava compatível com o estágio evolutivo ali do planeta, e isso pode acabar acontecendo. Mas todos nós aqui na Terra já temos inúmeras existências, já nos desenvolvemos várias experiências, já passamos por muitas etapas e passaremos por tantas outras. Os próprios espíritos, conforme você perguntou agora, nos dizem que esse avançar, ele é quase infinito, né? Então a gente não consegue ainda vislumbrar onde nós vamos conseguir chegar, tamanha as condições que todos nós como espíritos temos e para desenvolver as nossas potencialidades. Então vai muito longe. Se nós não estamos, né, aqui na Terra, se nós não estamos na nossa primeira vinda aqui para um mundo como esse, ou semelhante a esse, também nós estamos distantes de chegarmos ao final, muito longe ainda do ideal que todos nós queremos estar. Muito bom, você já está deixando aí as pessoas que estão começando agora, né, conhecer o Espiritismo, um pouco mais intrigadas, né, pelo menos já tem algumas pistas, né, mas ainda tem alguns detalhes que podem ser explorados. A gente já viu que não é a primeira encarnação, já tivemos outras, e nesse processo nós estamos aqui por algum objetivo maior, que é o que você falou, da evolução. Ana, como que nós evoluímos? Porque a gente reencarna aqui para evoluir. Não dá para a gente conquistar tudo que a gente precisa numa encarnação só? Quase impossível. Quase impossível. Precisamos lembrar que nós somos criados, que o espírito é criado simples e ignorante, e vai fazer uma trajetória, né? Vai fazer uma trajetória, no princípio vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ainda não está totalmente com a sua inteligência desenvolvida, vai precisar de ajuda nas primeiras encarnações. Essas primeiras encarnações deverão ser, pelo que a gente aprende na doutrina, em mundos primitivos, né? E assim, sucessivamente, nós vamos conseguir depois, precisamos até lembrar que a Terra já foi um mundo primitivo, né? E que agora nós estamos nessa etapa aí de mundo de expiações e provas, e aí nós vamos passando por sucessivas experiências, exercitando o nosso livre-arbítrio, né? Fazendo as nossas escolhas, aprendendo a discernir entre o bem e o mal, e cada vez que a gente aprende um pouco mais, essa bagagem que a gente vai adquirindo, ela é permanente, a gente não perde ela nunca. Então, quando a gente volta numa próxima encarnação, a gente vai usar todo esse conhecimento, o conhecimento que a gente já tiver conseguido armazenar, e vai se desenvolvendo. Então, o objetivo das sucessivas reencarnações é a gente fazer esse processo evolutivo, é evoluir, é progredir intelectualmente e moralmente. Ah, excelente, Ana. Agora você pegou 2 pontos-chave, né? Nós reencarnamos para evoluir moral e intelectualmente, né? Esse é o objetivo que os espíritos nos disseram, e não dá para fazer tudo numa encarnação só, paulatinamente. Eu sei que a Andréa queria fazer um comentário também nesse processo evolutivo, né? Mas você pode comentar, né? E eu já vou aproveitar, até dentro disso que a Ana está comentando, que o Wellington
falou também, já que nós estamos aqui reencarnando em diferentes momentos, todos nós que estamos neste exato instante reencarnados, a gente tem o mesmo nível evolutivo, ou seja, todo mundo é igualzinho aqui em termos morais e intelectuais, ou não? Não, não somos todos iguais. Mas já volto na sua questão. Primeiro vou comentar a questão que você fez para o Wellington. É interessante esclarecer que muitas pessoas imaginam que nós temos, por exemplo, uma quantidade de mundos. E aí a gente vai pulando de um mundo para o outro. Aprendi o que tem em um mundo, posso passar para outro. Aprendi nesse mundo, passo para outro. Mas as informações que nós temos no Livro dos Espíritos é que nós podemos reencarnar várias vezes no mesmo globo. Então, nós não vamos sair da Terra, um mundo de provas e expiações, e dar um salto para o mundo de regeneração. Nós não vamos estar aqui na Terra e aguardar que na próxima encarnação já será a Terra um mundo de regeneração. As pessoas fazem muita confusão em relação a isso. E os espíritos dizem que nós reencarnaremos novamente em mundos mais ligados à matéria. A Terra, esse globo que nós estamos, não é o mundo primitivo, já deixou de ser, mas é um dos mundos mais ligados à matéria. E todos nós estamos aqui porque nós temos necessidade de passar pelas situações que ela pode nos proporcionar. Nós podemos reencarnar em outro mundo de provas e expiações como o nosso. Não tem problema, mas se nós não estivermos aptos, prontos, tivermos conquistado, como a Ana acabou de falar, né, esse desenvolvimento intelectual e moral, nós não estaremos passando para um outro globo. Então, é interessante pensar que a gente pode continuar aqui. Agora, sobre a sua questão, se todos nós estamos no mundo de provas e expiações, no mesmo momento, se nós somos iguais, não. A Ana nos lembrou que somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem o saber, e cada um foi ali galgando a sua caminhada. Cada um foi de acordo com o seu esforço, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas próprias tendências que foram ali se desenvolvendo antes, o instinto, depois essas nossas tendências, de acordo com o nosso aprimoramento intelectual, porque a cada encarnação, o ser tem mais desenvolvimento intelectual. Tendo mais desenvolvimento intelectual, ele tem condições de trabalhar, de desenvolver-se moralmente, compreendendo o que é o bom e o mal. Mas é cada um no seu momento. Mesmo as pessoas que convivem na mesma família, e por isso nós temos, às vezes, muitas dificuldades em relacionamentos, né? Porque nós escolhemos, às vezes, a nossa família consanguínea, ou nem sempre é assim, nós escolhemos as pessoas que a gente quer viver ao lado, e a gente imagina que aquela pessoa, às vezes, cria expectativa, seja exatamente da maneira que nós somos. E isso não existe. Cada um é uma individualidade, tanto em conhecimentos como em aprimoramento moral. E isso é interessante, porque a gente pensa que pode ser um contrassenso, né? É a diferença, mas é a diferença que nos faz crescer, que nos faz aprender, que é conviver em sociedade. Ok. Então, nós somos diferentes por uma questão de momento evolutivo de cada um. E aí eu pergunto para o nosso amigo Wellington, se nós somos diferentes em momentos evolutivos de cada um, e aí agora eu já vou colocar, Wellington, essa questão da justiça. Aquele que sabe mais é cobrado mais, aquele que sabe menos é cobrado menos. Afinal de contas, nós estamos juntos aqui num planeta, e aí vocês já falaram que tem outros orbes, que tem outros mundos, né, que nós podemos habitar. O que nos atrai todos aqui exatamente nesta situação? E na nossa responsabilidade individual, porque nós podemos vivenciar diferentes momentos, né, nas encarnações. Ora nós estamos bem, ora nós estamos maus. Por que uns parecem ter uma vida bem tranquila, bem calma? Por que outros parecem sofrer desde o nascimento e tendo uma vida de penúria? O que justificaria isso?
Então, Marcos, isso daí é uma questão que todo mundo se coloca, as pessoas que estão chegando na doutrina espírita se perguntam constantemente, e é o que acaba atraindo as pessoas ao espiritismo. Por que uns sofrem e os outros não? Por que uns têm mais facilidade e os outros não? Por que a vida parece sorrir ininterruptamente para alguns e para outros não? Para outros não. Todos nós estamos aqui, como nós já falamos aqui, para progredir, para avançar, e cada um tem as suas necessidades de progresso, muitas vezes já solicitadas, né, no próprio planejamento, na própria preparação para reencarnar aqui. Então, quando eu chego aqui e olho a vida sob um ponto de vista material, que é um ponto de vista restrito, que é um ponto de vista muito limitado, e não sob a ótica do espírito imortal, vai parecer que está absolutamente tudo errado, tudo está fora da caixa, né? E que Deus é de fato um indivíduo injusto, se é que ele existe. Ele é injusto porque dá muitos para alguns e poucos ou quase nada para outros. Mas quando nós ampliamos essa visão e passamos a olhar as questões sob a ótica do espírito imortal, que todos nós estamos aqui para avançar, nós começamos a perceber que tudo está dentro daquela caixa que deveria estar. As provas que passamos aqui são oportunidades para que possamos avançar, muitas vezes solicitadas pelo próprio Espírito para adiantar o seu progresso. Então, a grande questão é, nós nos dizemos espiritualistas e até espíritas, mas analisamos o mundo e analisamos todas essas questões sob a ótica materialista. E aí, realmente, as coisas não se encaixam. Essa existência aqui corporal, por mais que nós soframos, é apenas um retalho diante das inúmeras existências que o espírito tem. Então, quando eu enxergo a vida dessa maneira, eu dou uma amplitude muito maior a essa questão. É por isso que, aparentemente, um indivíduo tem mais facilidade do que outro. Mas será que nós temos realmente condição de verificar no íntimo de cada pessoa como que está esse estado da alma, se ela está sofrendo, se ela não está sofrendo? Porque o fato também de passar por uma prova, por uma situação que nós devemos transportar, não quer dizer também que a pessoa está sofrendo. Pode ser que na nossa ótica nós vejamos essa pessoa sofrer, mas isso não quer dizer necessariamente que ela está sofrendo. Ela pode estar passando por uma situação difícil, mas estar serena, estar tranquila diante dessa realidade. Então, o espírito, aquele que está conhecendo a doutrina espírita agora, ele precisa colocar esses óculos, os óculos da imortalidade da alma, para enxergar de uma maneira muito mais ampla. Porque se ele olhar apenas a vida, apenas agora, apenas esse momento, aí de fato ele só vai encontrar injustiça. Então, as inúmeras existências baseadas na reencarnação, elas dão essa explicação, elas colocam lógica nesse ponto. E a imortalidade do espírito sepulta isso. Então, não há absolutamente injustiças dentro desse plano em que nós estamos, dentro do mundo em que nós estamos. Tudo está certo e todos nós temos as oportunidades para podermos avançar. Excelente. Isso tem a ver com o que o nosso amigo Mauro colocou, né? O olhar de espírito substituindo o olhar humano, né? Em termos de perspectiva, de ótica, né? E o que o Ayrton comentou, Ana e a Andréa também, nós entendemos, portanto, que existe uma ordem divina, né? Existem leis naturais que regem tudo isso, e a fonte, né, a causa primeira, obviamente, é aquela que nós chamamos de Deus. E Deus, ainda com a nossa pequenez, não conseguimos compreender Deus, apenas identificar aspectos, né, que os próprios espíritos nos orientam, mas nós já quebramos aquela imagem distorcida que nós tínhamos em encarnações anteriores, ou até, dependendo da linha de interpretação filosófica ou religiosa desta encarnação, de que Deus seria uma figura parecida ao homem, né? Seria Deus quase que humano, vingativo, né? Que privilegiaria este ao invés daquele, que ficaria mais favorável a beneficiar aquele lá, porque fez ou promete fazer alguma coisa, do que aquele outro, né, que se considera ateu. Nós sabemos, então, que existe algo muito maior que nós não compreendemos, e por não compreendermos, achamos que o mundo é injusto, como o Ayrton comentou.
Na sua concepção, Ana, como é que nós poderíamos falar para um amigo que esteja chegando agora no Espiritismo, dentro dessa ideia de justiça divina, para fazer com que a pessoa tenha uma referência de que o que estamos vivenciando aqui é uma questão temporária, que não é algo permanente, e que quando nós comparamos com o vizinho, claro que vai ser diferente, porque cada um está no seu momento. Como é que você abordaria essa questão para alguém que te pergunte aonde está a justiça divina? Então, eu acho que esse é a grande questão, a grande contribuição, como o Elton disse, que as pessoas procuram o Espiritismo, né? Justo para entender isso. E, assim, não há como entender a justiça de Deus, a justiça divina, sem entender que nós vivemos sucessivas encarnações. É indissociável esses dois conceitos, né? Eles são indissociáveis. Porque como explicar? Porque todo mundo chega e pergunta, por que meu filho viveu poucos dias? Nasceu e morreu daí alguns dias. Por que lá fulano vive tão bem, tem tanto dinheiro, tem tantas facilidades e eu passo fome? Né? E as pessoas, são esses questionamentos que levam as pessoas a procurarem a doutrina, porque, infelizmente, as outras religiões não sabem contentar, responder à altura. A maior parte das pessoas que procuram a gente fala, eu não encontrei a resposta para as minhas angústias em outras religiões. Né? E aí, para entender a justiça divina, nós temos que entender que nós vivemos sucessivas vidas, e o que a gente está passando aqui nesse momento, nessa presente encarnação, tem até uma das respostas dos espíritos, que eu não decoro o número de questão, não, gente. Eu não sei falar as questões, eu decoro os conceitos, eu guardo os conceitos, mas os números não. Que Jesus fala assim, olha a sua vida hoje, que você vai... que Kardec, que os espíritos respondem para Kardec, olha a sua vida hoje, que você vai entender quem você foi na outra encarnação. Né? Nós estamos vivendo aqui as consequências do que fizemos nas outras encarnações, nas encarnações pregressas. Né? Então, se eu fui ruim, eu agora tenho que entender que ser ruim não é bom, que eu causo problemas, então eu vou viver problemas semelhantes a esses, para poder entender que eu não devo fazer mal para o outro, e a gente poderia citar uma porção de exemplos. Né? Então, a gente precisa entender, que o Espiritismo explica bastante, que são as causas anteriores das nossas aflições. Né? O que nós estamos sofrendo hoje, e nós estamos colhendo os frutos do que plantamos, né? Como Jesus mesmo disse, a cada um segundo as suas obras. Então, nós estamos vivendo hoje o que plantamos nas nossas encarnações passadas. E temos que viver, temos que passar por expiações dos nossos erros, né? Temos que expiar os erros que nós cometemos, mas também temos que passar por provas que mostram que a gente já aprendeu, né? Quando eu estou falando com os meus participantes dos grupos de estudos, eu falo assim, o que é prova? Por que a gente faz prova na escola? A gente não faz prova na escola para mostrar se aprendeu aquele conteúdo, aquela matéria? Aqui a gente também passa por provas, para ver se a gente já aprendeu, né? E, às vezes, as pessoas pensam que provas é só sofrimento, e eu gosto muito sempre de comentar sobre aquele caso que tem, sobre aquele depoimento que tem no Céu e Inferno, da Condessa Paula, que ela já tinha tido uma boa evolução moral, e ela escolhe a prova da riqueza para realmente ver se ela estava pronta, para passar pela prova da riqueza, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo. E ela passa bem pela prova. Então, eu sempre falo assim, eu acho que esse é um bom exemplo, que é um exemplo positivo, né? Porque a gente sempre fala assim, vai falar para as pessoas que estão passando por prova por sofrimento, né? Então, não é só sofrimento. Nós temos que passar por provas também que mostram que a gente já não é mais egoísta, não é mais orgulhoso, não é mais vaidoso, né? Então, eu acho que para explicar que Deus é justo, que a gente está vivendo hoje, o que a gente precisava viver para
caminhar nessa nossa evolução é a existência, a possibilidade da gente encarnar várias vezes. Excelente. Então a gente já está começando a unir o nosso tema central, né? Que é justamente a reencarnação e justiça divina, que, segundo a Ana, e acho que o Wellington e a Andrea concordam, sem reencarnação a gente não conseguiria explicar ou justificar, né, esse processo que nós estamos vivenciando. E até eu vou pedir agora para a Andrea, né, fazer um comentário. André, a gente tem nessa característica que a Ana colocou, que o Ayrton colocou também, e eu vou pegar um comentário também aqui do nosso amigo Mauro, né? O Mauro disse que existe um sistema divino que independe da nossa compreensão, tá? E, de fato, a gente está crescendo ainda nesse processo. Explica para os nossos amigos que ouviram falar, né? O que seria, e isso que a Ana também colocou, de expiações e provas, o que seria a tal da lei de causa e efeito? Ou o axioma, né? Não vamos nem chamar de lei, vamos chamar de axioma, né? De causa e efeito. Isso mesmo. É interessante porque todos nós, às vezes, falamos lei de causa e efeito. Quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, no capítulo, na parte 3, não está escrito uma lei chamada lei de causa e efeito. Mas todas as leis divinas, elas vão nos norteando, né? Elas vão nos orientando. E a gente chega na lei de justiça, amor e caridade. Todas as leis, quando a gente vai estudar e compreender, fica bem claro que todas as nossas ações geram consequências, né? Como a Ana falou, todas as nossas escolhas, elas estão trazendo para nós algo, ou bom ou desagradável. Isso vai depender, muitas vezes, da escolha. Mas também não é uma ciência exata. Tem atenuantes, tem agravantes, tem várias coisas ali que estão envolvidas. Agora, como a gente vai conseguir entender? O que o Mauro falou foi muito interessante, que às vezes a gente nem compreendeu sobre tudo de Deus, né? A gente nem consegue compreender tudo isso. Mas a doutrina espírita nos traz justamente essa segurança e essa característica de quando a gente estuda a lei de justiça, diz que são direitos iguais para todos. Quando a gente pensa em leis de causa e efeito, que a gente comumente fala, e às vezes erroneamente, né, utiliza esse nome, a gente entende que nós fazemos as nossas escolhas e de acordo com essas escolhas, as coisas vão acontecendo. Não existe aquela história que a gente imagina que Deus está anotando ou colocou secretários para anotar tudo que a gente faz. Não está todo mundo anotando, não tem uma pessoa, um espírito responsável por anotar num livreto lá, Andréa fez isso hoje, fez isso amanhã, ponto positivo, coluna do ponto negativo. A minha, particularmente, deveria estar bem desequilibrada, né? Para o ponto negativo. Eu não vou falar nada, eu vou me abster aqui. É bom, porque o sofá te espera qualquer coisa, tá bom, amor? Então, quando a gente não tem alguém que fica anotando ponto positivo, ponto negativo, isso vai ficar gravado na nossa consciência. Quando nós tomarmos conhecimento, quando nós tomarmos a consciência, quando nós conseguimos entender que nós nos equivocamos. Então, tem muito a ver com o estágio evolutivo, a compreensão do espírito. Às vezes eu cometo algumas ações que eu não imagino que estou causando um mal. Eu posso estar agindo daquela maneira por uma imprudência, ou porque estou sendo levada pelas minhas imperfeições, porque eu estou sendo dominada pelas minhas paixões. No momento, por exemplo, do meu desencarne, quando eu estiver na erraticidade, o período entre uma encarnação e outra, eu posso tomar conhecimento, nossa, não agi bem, e ali não vem o espírito, outra pessoa, fala, Andréa, você fez isso, a minha própria consciência me diz, a minha própria consciência vai ali me culpando daquele negócio. Nós temos uma tendência de imaginar que Deus castiga, né? Porque nós, antes da doutrina espírita, nós participávamos pela história, que já temos milhões, milhares de experiências, nós participávamos de outras doutrinas, que o Deus era colocado como um Deus que é punitivo, que castigava. Por quê? Porque algo precisava domar a humanidade, eles precisavam ter medo de alguma coisa.
e ter medo de algo que eles não compreendiam era a melhor maneira de dominação, né, de controle. Nós trazemos muitas vezes isso. Então, quando nós estudamos e pensamos nesse axioma de causa e efeito, né, das consequências de nossas ações, nós compreendemos que nós estamos ali agindo com livre-arbítrio, com toda a liberdade de escolha, mas que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, e isso é maravilhoso. Isso é a bondade divina para cada um. Porque se a lei tivesse certa, andou dessa maneira, sofre isso, seria injusto, porque cada um tem uma intenção, cada um agiu por um motivo. Então, é avaliado nós mesmos individualmente. Por isso, essa maravilha e esse estudo das leis divinas é tão importante, porque elas estão ali nos norteando, nos direcionando na melhor conduta. Não sei se eu respondi sua questão, amor. Respondi? Respondeu. O Ayrton acho que quer comentar também sobre esse item, né, Ayrton? E eu tenho uma pergunta para você também. Então, comenta e eu já entro com a pergunta também. Já entro. É curioso isso, né? André falou sobre a questão das leis estarem gravadas na nossa consciência. À medida que o espírito ele avança, ele desenvolve a inteligência, logo ele tem mais capacidade de escolher e aumenta as suas responsabilidades. Então, é curioso como uma mesma consequência, muitas vezes, ela tem diferentes origens e traz coisas completamente diferentes. Então, imagine um homem de 30 anos, já com uma determinada inteligência, ele pega um copo que está na mesa e ele deliberadamente atira esse copo ao chão, o copo quebra, a consequência foi o copo quebrado. Agora, imagine uma criança que está começando, está aprendendo a andar, ela tropeça na mesa, o copo cai, bate e quebra. Ou seja, a consequência foi a mesma, o copo quebrado. Mas, vamos colocar dessa maneira, né? As responsabilidades são completamente diferentes. Você tem um homem que já se desenvolveu em inteligência, que já avançou e que fez aquilo porque quis, escolheu, né? Utilizou o livre-arbítrio, quebrou o copo. E uma criança que acabou também causando a quebra do copo, mas sem ter a responsabilidade já tão alta como daquele indivíduo. Então, nós vamos responder para a nossa consciência conforme o que nós já desenvolvemos. Aquele que sabe mais, aquele que avançou mais, naturalmente ele tem mais responsabilidades do que aquele que ainda não avançou do que uma criança, por exemplo. E isso tem a ver com a questão que eu ia fazer, mas vinculado ao que o nosso amigo João Tosi comentou, né? Com esse conceito de consequência pedagógica, a gente vai juntar isso às leis naturais. A gente pode dizer que esse processo reencarnatório, regido pelas leis naturais, ele está sob usando a nossa linguagem humana aqui, ele tem um efeito, uma consequência, na verdade, pedagógica. A pergunta é se esse processo... O processo reencarnatório é um processo de aprendizagem? Tem consequências pedagógicas, essas relações que nós vivenciamos? Elas têm consequências pedagógicas. Agora, eu preciso entrar em campo também a questão se eu quero entender isso, todo esse processo, como uma consequência pedagógica. Se realmente eu vou extrair alguma experiência que possa me levar ao progresso de tudo aquilo que eu passei. Porque se eu não extrair absolutamente nada, se eu não entender esse processo como um processo pedagógico, não vai acontecer absolutamente nada. As coisas vão se sucedendo na minha vida, vão acontecendo e eu não presto atenção em nada, ou seja, não aprendo absolutamente nada. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, mas por que essas situações elas estão se repetindo? Por que elas estão acontecendo a todos os instantes? Ora, por que ela está acontecendo a todos os instantes? Eu preciso entender o porquê que isso está ocorrendo, o que eu preciso modificar, se eu preciso olhar de uma outra maneira para tudo aquilo que está acontecendo, para poder extrair, para poder tirar alguma coisa da minha vida. Tem uma mensagem em Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito, chama O Dever, ditada pelo Espírito Lázaro. E lá no final da mensagem, o Espírito vem dizer que Deus não quer rascunhos,
né? Ou seja, Deus não quer coisas mal feitas. Deus quer que nós realizemos aquilo que nós temos de melhor. Então, enquanto nós não extrairmos essa aprendizagem, enquanto nós não entrarmos nesse processo, as situações elas vão se repetir até que nós entendamos aquilo, né? Passemos por aquela situação, avancemos, e aí a gente vai para uma outra situação, para uma outra questão. Entendi. Esse tópico, inclusive, está dando o que falar aqui. Eu acho que a Ana e a André querem comentar também, né? André, depois a Ana comenta. Quando o Wellington estava falando, eu fiquei pensando, realmente, tem pessoas, e muitas vezes nós, né, não vamos nos colocar também nessa postura, muitas vezes nós entramos num momento de autopiedade, em que a gente se acha injustiçado e não compreende exatamente o porquê e o para quê das situações que nós vivenciamos. E é tão interessante isso, porque nós estudamos doutrina espírita, tentamos compreender a doutrina espírita, tentamos ainda vivenciar a doutrina espírita, mas muitas vezes as nossas paixões são tão gritantes ainda em nós, como diz, são aqueles cavalos que às vezes estão ali desgovernados, né, e a gente não consegue segurar as rédeas, que nós, mesmo com esse conhecimento, nos deixando influenciar por orgulho, vaidades, melindres, né, egoísmo e outros parentes dessa família enorme que nos visita, nós estamos ali sofrendo e nos colocando nessa postura de injustiçados, mesmo entendendo que Deus, justo, misericordioso e bom, então nada de injusto nos acontece, porque não cai uma folha sem que Deus permita. É muito interessante ficar refletindo sobre isso, mas trazer a reflexão para nós mesmos, trazer a reflexão para o nosso dia a dia. A doutrina espírita é algo maravilhoso, e não somente para aqueles que decoram, porque eu também não decoro, viu, Ana? Os itens, as questões, também não consigo decorar o número, não. Às vezes tem que colar para saber. Mas a gente não consegue ainda entender, a gente compreende, sabe repetir, mas vivenciar aquela doutrina, o que ela diz em nossas vidas, é um passo bem difícil. E isso engloba muito entender a justiça divina em nossas vidas. O que nós temos que ter sempre em mente? Deus, nosso Pai, não é Pai somente meu, é Pai de toda a humanidade, de todos nós. Ele é justo, misericordioso e bom. Ele permite que as coisas aconteçam porque está nas leis divinas. Ele não vai escolher, você merece isso ou merece aquilo. Eu estou agindo e atraindo para mim situações. Então, eu estou vivenciando como todos estão, de acordo com as leis divinas, que elas são imutáveis, são eternas e elas são perfeitas. Isso nos faz compreender, muitas vezes, em muitos momentos de dificuldade, a situação que nós nos encontramos. Isso também nos faz refletir, muitas vezes, as situações favoráveis que nós nos encontramos, para conseguir compreender e aproveitar e aprender o que aquela situação pode nos trazer. Mas tem um ponto muito interessante. Eu falei agora há pouco sobre relacionamento. Isso é de dentro para fora e individual. Eu não posso exigir que a outra pessoa aceite e aprenda tudo isso porque alguém está falando para ela. Isso tem que amadurecer, é um conhecimento que a gente leva à reflexão, é um amadurecimento que vem no íntimo de cada um. Ok. Ana, ainda sobre esse tema, tá? Só aprofundando, porque eu sei que você também compreende essa questão da pedagogia, né? Vamos chamar assim, que o João trouxe, que o Wellington já trouxe também elementos extremamente interessantes. Duas questões. Uma, o Mauro fala que precisamos abandonar essa ideia de injustiça, porque ela não existe. De fato, sob a perspectiva das leis da natureza, não existe injustiça. Tudo é justo, nós aqui não compreendemos o processo, né? Mas o João continua ainda desenvolvendo aquela questão que ele havia feito. Ele diz lá, mas o processo pedagógico não existiria independente de nossa percepção, né? Ou seja,
dadas as leis naturais, já não seria, por definição, um processo, eu vou chamar de educativo, né? Assim, no sentido de desenvolvimento do ser. Como uma criança que está sendo encaminhada, ela não sabe, não tem consciência, mas o educador e a educação estão presentes. Não seria? É o desenvolvimento daquilo que o Wellington tinha comentado, né? Mas que você pode desenvolver. Então, eu acho que é muito interessante isso. Eu gostaria, quando o pessoal estava falando, eu já estava pensando aqui. Como que a gente aprende? Como a gente aprende? Primeiro, a gente aprende por imitação, não é? Então, você, pensando na educação da criança, ela aprende a falar porque ela aprende por imitação. Nós vamos passar, durante o nosso processo evolutivo, por essas etapas também. Numa primeira etapa, eu vou fazer uma coisa errada, vou ver que não deu certo. Vou fazer uma coisa errada, vou ver que não deu certo. Que eu estou colhendo os frutos, consequências não muito boas da coisa errada. Eu vou parar de fazer a coisa errada. Primeiro, numa primeira etapa, porque eu sei que acontece uma coisa ruim comigo. Eu nem estou convencida que fazer o bem é o melhor. Fazer direito, fazer o bem é melhor. Mas eu já entendi que não dá certo. Então, eu vou começar a fazer como uma consequência de aprendizado mesmo, né? Eu até gostaria de fazer, mas eu já vi que não dá certo, então eu vou parar de fazer. Então, num primeiro momento, não é uma coisa, como que eu vou dizer a palavra? Não é uma coisa assim lúcida, não é uma escolha ainda. Eu estou fazendo porque eu já vi que não deu certo. Mas eu vou vendo que a hora que eu faço a coisa certa, eu colho bons resultados, faz muito bem para mim, eu fico bem. Então, eu vou passar a fazer por escolha. Aí eu passo a fazer o bem por escolha, né? Então, esse processo educativo, ele vai acontecer. Às vezes, eu sempre uso esse exemplo, eu falo assim, você não ultrapassa a velocidade na estrada, você está correndo, tem uma placa lá de 100 km por hora, você não ultrapassa essa velocidade, porque você vai ser multado, ou você não ultrapassa essa velocidade, porque você sabe que coloca em risco a sua vida ou do outro. É diferente, são duas coisas diferentes, né? Então, num primeiro momento, eu vou parar de ultrapassar a velocidade, porque eu vou ser multada, porque eu vou ter uma pena por causa disso. Mas eu vou compreender que agindo assim é muito melhor. E aí eu passo a agir assim por escolha. Pode tirar o radar, pode tirar a multa, que eu vou continuar não ultrapassando a velocidade. Esse é o nosso processo educativo, é assim que a gente vai aprendendo que fazer o bem é muito melhor e eu vou deixando as minhas atitudes ruins para passar a fazer as coisas boas, corretas, certas, né? Eu acho que nesse aspecto é que as sucessivas reencarnações vão nos ajudando, porque você passa uma encarnação inteira errando, chega lá, como disse bem André, chega lá no plano espiritual, olha e fala, meu Deus, o que eu aprontei? Vou voltar lá e não vou repetir. Volto e repito. Né? E vou fazer isso até aprender que eu tenho que mudar. Né? Então, é nesse sentido que, mesmo às vezes, até sem perceber, sem ter o conhecimento da lei de causa e efeito, do axioma de causa e efeito, eu vou começar a mudar. Né? Então, no primeiro momento, a gente vai evoluindo sim, né? Até que você tenha consciência e comece realmente a desenvolver as consequências dos seus atos e passa a fazer as escolhas corretas. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo assim que foi um divisor de águas na minha vida quando eu entendi que era ser livre. Porque as pessoas acham que ser livre é fazer o que quiser. Né? Então, eu posso sair fazendo tudo o que eu quiser, sou livre. Né? E não, ser livre é fazer tudo que você quer, sim, porque você sabe que tudo que você vai fazer está certo. Né? Está certo. Não é porque você vai sair fazendo tudo que te passa pela cabeça. Não, agora eu sou livre, porque eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu não vou fazer nada errado. Então, eu acho que é isso que a gente busca, é essa perfeição que a gente vai conseguir alcançar um dia, né? Um dia a gente vai conseguir alcançar. Iremos, né? Naquela escala evolutiva, né, que vocês falaram no começo, e só para os amigos que estão chegando na doutrina também ficarem com referência,
nós temos um estágio máximo, né? Vamos chamar assim, que é a realização plena do espírito, que é quando nós nos tornamos espíritos puros, né? Que nós realizamos esse potencial. Wellington, daqui onde nós estamos até essa realização plena como espíritos puros, né? Você já está mais adiantado, tá? Então você talvez possa nos ajudar aqui a compreender isso. Mas nesse caminho que a gente tem, né, de realização, tanto dos aspectos morais e intelectuais, como a Ana comentou no início, tá? A nossa amiga Soraya, ela faz um comentário aqui. Como trabalhar a culpa com o conhecimento das nossas imperfeições? E aí, eu acho que até eu vou aproveitar a pergunta da Soraya e encaixar mais um motivo, né, de nós não lembrarmos o que fizemos no passado, né? Porque isso tem a ver com o processo reencarnatório. Então, eu pergunto para você, né, esses 3 elementos. Um, esquecimento do passado, por que a gente esquece, né, o passado? Essa ideia de culpa, ela existe ou não? E essa realização plena do ser passa necessariamente por um processo de conquista interior. E aí a gente não vai ter mais culpa de nada, ou nenhum tipo de problema de administrar o que nós fizemos. Como é que você vê essa transição da onde nós estamos, porque nós temos que nos desenvolver ainda? Bom, vamos lá por etapa. A questão do esquecimento temporário, né? É uma ferramenta útil para o espírito ter mais liberdade de ação, para que as situações do passado não venham a acabar atrapalhando ele na tomada de decisão aqui, nesse determinado momento. Isso daí é fundamental esquecer. Agora, tem alguns elementos que a gente não pode deixar de anotar, que foram trabalhados por alguns pesquisadores, relacionados às crianças que acabam se lembrando das suas existências pretéritas. E essas crianças, elas acabam tendo alguns problemas. Então, para a gente ver, é claro que elas são exceção diante da regra, a grande maioria dos espíritos que estão aqui não se lembram, mas isso reforça ainda mais a questão da importância desse esquecimento temporário, como é fundamental nós esquecermos, entre aspas, esse passado para podermos agir com maior liberdade agora no presente. Essas crianças que acabam tendo, segundo alguns pesquisadores, como o Dr. Ian Stevenson, o Dr. Haraldson, que acabou desencarnando recentemente, eles chegam a relatar nas suas pesquisas que essas crianças, elas têm até uma taxa de estresse muito maior do que as crianças que acabam não se lembrando do seu passado. É claro que isso, no decorrer da existência, é eliminado. As crianças acabam se esquecendo daquilo que elas vivenciaram, das lembranças de outras existências. Mas olha como só vem a reforçar a tese da importância de você esquecer temporariamente o seu passado para poder prosseguir nessa vida aqui com muito mais liberdade. Esse é um ponto. É claro que a gente está levantando aqui a ponta do iceberg. Esse tema você pode desdobrar, né, nas mais diversas partes. O segundo aspecto, qual que foi, Milani, que a gente estava falando aqui? Esse processo de desenvolvimento nosso, né, de evolutivo nosso, da onde nós estamos para aquilo que nós efetivamente, plenamente vamos realizar. Essas conquistas que nós faremos, obviamente, cada conquista que nós faremos, todo o nosso passado, ele é aceito naturalmente ou a gente fica com algum problema nesse sentido? Então, quando nós nos resolvemos, a gente acaba tendo, né? A gente acaba resolver aquela questão, então eu vou lidar com ela da melhor maneira possível, né? Todo esse processo de culpa, ele me leva a refletir o porquê que eu não estou conseguindo me reatar com esse passado, né, me reabilitar comigo mesmo diante daquelas coisas que eu fiz. Porque se eu fiz aquilo, não vou entrar no mérito se foi certo, se foi errado, mas existiu alguma razão, pelo menos para mim naquele momento, eu tinha as minhas razões para agir daquela maneira. Então, quando eu entro nesse processo e eu acabo me compreendendo, eu me reabilitei, eu me equivoquei, mas agora eu estou num outro momento, eu estou num outro ponto e eu preciso olhar para frente, que esse erro, que esse equívoco, ele sirva para que eu avance, para que eu cresça, para que eu progrida, e não para que eu fique estagnado no passado, não para que eu fique lembrando dessas situações. Esse é um elemento
fundamental. Eu preciso me desembaraçar dessas questões para poder avançar. Porque, vejam, todos nós erramos, absolutamente todos nós erramos. Imagine se a humanidade toda for ficar presa, atada ao seu passado. A gente não vai conseguir avançar. Nós vamos ter o quê? Pessoas ressentidas, pessoas magoadas, pessoas que não conseguem seguir adiante. Então é fundamental seguir adiante. Eu preciso me desembaraçar dessas questões. É claro que eu pego aquela experiência para não poder repetir, mas já foi, já aconteceu, eu vou arcar com as responsabilidades daquilo, mas eu preciso olhar para frente. Eu preciso seguir para não ficar preso àquela situação, preso àquele passado. E a gente tem um terceiro ponto que você comentou. Da realização plena do ser. Da realização plena para atingirmos esse estágio de espíritos puros. A gente está longe disso. Nós estamos, imagine, há virtudes que nós desconhecemos. Aliás, as nossas próprias limitações, nós desconhecemos. Nós não conhecemos todas as nossas limitações, ou seja, nós somos uns desconhecidos para nós mesmos. Eu, há um tempo atrás, eu fazia seguinte atividade com os meus filhos. Peguem um papel e uma caneta e escrevam 3 coisas que vocês acham que eu devo modificar no meu comportamento. E o meu filho começou a escrever tanto que eu falei, eu disse 3. Não estou falando para você escrever uma Bíblia, eu só disse 3. Mas por que eu estou chamando esse aspecto? Porque muitas vezes nós não conhecemos as nossas próprias limitações, os nossos próprios pontos a melhorar. Podemos utilizar o outro como ferramenta para mostrar onde nós podemos crescer, onde nós podemos avançar. E descobri, por exemplo, que eu entrava no carro, quando não gostava da música, eu não perguntava nada para ninguém. Eu simplesmente mudava o canal. Descobri naquilo que era um indivíduo extremamente egoísta. É claro que eu sou, né, extremamente egoísta, porque eu não olhava para o outro, eu olhava apenas para o meu umbigo. Eu não sabia, eu não imaginava isso. Então, vejam, se nós desconhecemos as nossas próprias limitações e nós precisamos identificá-las para podermos trabalhar, para podermos, como a Andréia bem citou, domar todos esses familiares indesejáveis que nos visitam, que estão sempre batendo na nossa porta. Imagine o caminho que nós temos ainda a percorrer. Agora, nós já avançamos bastante, nós já crescemos bastante, mas vejam como tem virtudes que nós precisamos ainda descobrir e limitações que nós precisamos superar para atingirmos essa plenitude do ser. É um caminho longo, mas o bacana disso, o bom disso tudo, é que é um caminho que nós chegaremos. Agora, a velocidade vai depender de cada um de nós. Podemos andar a 10 quilômetros, como podemos avançar um pouco esse passo. Excelente. Acho que a Andréa queria comentar alguma coisa. Quero sim. Wellington, estamos a passos lentos, bem lentos, vagarosos, né? E foi muito legal isso, porque nós não nos conhecemos ainda. Nós nem somos capazes de identificar em nós as nossas próprias imperfeições. Como você bem disse, muitas vezes nós somos egoístas demais e nem prestamos atenção. Por isso, o interessante da lei de sociedade, do convívio em sociedade, para que as pessoas possam também nos mostrar coisas diferentes e auxiliar para que a gente consiga olhar para nós mesmos. Agora, falando um pouquinho sobre a culpa, tem que, pelo menos, fazer uma diferença, penso eu. Nós temos a responsabilidade sobre alguma ação. Às vezes a gente faz alguma coisa e se sente muito mal com isso. Então, não necessariamente é a culpa que me visita, mas é a responsabilidade me chamando a atenção de que eu poderia ter feito novamente. Vem também o remorso, um sentimento que me dá, às vezes, vergonha. Eu quero fazer que nem aquele animalzinho que enfia a cabeça embaixo da terra para se esconder. Não sei se é a ema, não sei, mas que ela... avestruz, né, que ele vai se... Sabia que era um bicho grande. Ele vai ali se esconder porque ele fica com vergonha dele mesmo das coisas que ele faz. E a culpa é algo que nos trava. A culpa é algo que faz com que a gente fique ali só pensando naquilo e não enxergue outras situações. O que nós precisamos fazer é ter também um pouco de maturidade em relação a isso.
Não é passar a mão na cabeça e falar, eu estou no meu direito de ser imperfeito e pronto, serei. Né? É pensar, olha, realmente eu fiz algo que não está de acordo. Eu não tinha prestado atenção a respeito disso. A responsabilidade falando. A responsabilidade faz com que a gente se motive, que saia da zona de conforto, que tente fazer algo diferente. A culpa é algo que o Espiritismo veio para excluir das nossas vidas, porque não é algo saudável. Fala-se em responsabilidade e não em culpa. Se culpar, muitas vezes, é quando a gente se coloca naquela situação de coitado, em alguns momentos, achando que, nossa, nós fizemos, não queríamos fazer aquilo, e ficamos remoendo. Infelizmente, uma das nossas tendências na natureza também é ficar nesse estágio de trabalhar contra nós mesmos, nos colocando nessa situação, porque aí inibe a responsabilidade sobre as atitudes. Nós temos que ter um olhar extremamente maduro para olhar para nós mesmos como seres capazes de fazer a sua escolha e também capazes de arcar com as suas consequências. Não ficar com chororô, choramingando pelos cantos, que muitas vezes a culpa nos leva para esse caminho. É como se nós ficássemos patinando, girando, andando assim em círculos e não vamos sair do lugar. Por isso que o Espiritismo chega para esclarecer e retirar a culpa, né, de tanto que ela nos visitava em muitas vezes os nossos pensamentos, nas nossas atitudes e na nossa postura. Era isso. Muito bom. Ana, você quer comentar também? Eu queria comentar duas coisas. Primeiro, assim, às vezes a gente ouve muito isso entre os espíritas. Eu estou com câncer no estômago porque bebi na outra encarnação, não sei, a gente escuta as pessoas falando isso, né? Aí eu falo, gente, isso não importa o que a gente fez, a gente não tem mais que se preocupar com o que a gente fez nas encarnações passadas. Nossas vistas, nosso alvo é o futuro, né? Nós temos que construir no dia de hoje um futuro diferente para nós. Então, assim, o esquecimento do passado é muito importante por causa disso. Não fica preocupado em procurar as causas, por que você está passando por isso hoje. Não, hoje eu estou passando, vou ter que passar da maneira mais resignada possível, dentro da minha capacidade de evolutiva, para o futuro, para eu andar, para eu caminhar, para eu trabalhar para o meu crescimento moral e intelectual. Esquece o passado. Não esquece o passado, porque está feito, a gente não apaga o que a gente já fez. A gente tem que andar olhando para o futuro, né? E em relação ao progresso, da gente ter que fazer da gente estar fazendo essa caminhada para atingir a perfeição possível, tem uma questão lá da Lei de Sociedade, que a Andréia, o capítulo da Lei de Sociedade, que é muito legal, que eu gosto sempre de usar isso também. Porque ele fala assim, alguns progridem mais rapidamente, e os que progridem mais rapidamente arrastam os outros. Os espíritos responderam isso, né? E eu acho isso muito bom, né? Porque, assim, tem aqueles que vão nos ajudar a gente ir para frente, e também a gente tem que pensar na nossa responsabilidade, porque se a gente consegue melhorar, a gente com certeza vai arrastar outros junto com a gente, né? E então, eu acho essa resposta dos espíritos muito importante para a gente refletir. Pensar que nós vamos ser ajudados pelos que conseguem evoluir mais rápido, já evoluíram mais do que a gente, e nós também temos responsabilidade de evoluir para fazer esse papel, né, de levar mais gente com a gente, conosco. Se me permite, é muito legal isso que você citou, Ana, porque eu gosto muito quando fala assim, os seres são os instrumentos que Deus se utiliza para o progresso da humanidade. Então, quando alguém me desagrada, eu imediatamente penso nisso, os seres são os instrumentos que Deus se utiliza. E isso já me bloqueia muitas vezes nas reações e me auxilia, na maioria das vezes, na compreensão daquela atitude. Eu fico pensando, a pessoa está no direito dela de agir dessa maneira. Agora, cabe a mim, nesse instante, refletir sobre o que eu farei, né, o que eu posso fazer, o que cabe a mim nessa situação.
E eu sempre fico pensando, é um instrumento para que eu possa também ter aprendizado. Então, eu adoro essa parte e essa frase que ele coloca. Ok. Bom, os nossos amigos internautas aqui já estão bastante ativos, né, com várias questões aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, né, porque a gente está procurando seguir uma linha lógica aqui, tá? Então, aqueles que eventualmente não tiveram aí as questões trazidas aqui, não se preocupem, é por causa da linha lógica mesmo da reflexão, mas todos são muito bem-vindos e fiquem à vontade para colocar mais comentários e questões. Estou até vendo aqui o Alexandre e a Bruna interagindo já no chat, né, sobre a questão da culpa, né, dessa sensação de arrependimento e por aí vai, né? Legal. Wellington, bom, a gente tem, né, nessa nossa proposta, né, de reflexão, claro, trabalhar alguns itens que também fazem parte do processo. E você, em particular, é um grande estudioso, e a gente pode trazer aqui, né, é um grande estudioso do suicídio, né, quando a pessoa tira ou atenta contra a sua própria vida, né? Então, algumas pessoas acham que o que nós vivenciamos hoje aqui, pelo tipo de sofrimento, de dor, ou de falta de perspectiva mesmo, isso seria motivo para dar fim à própria vida. Dentro desse processo que nós estamos compreendendo, né, de reflexão, de justiça e de evolução. Como que nós podemos destacar a relevância de enfrentar os problemas, por piores que possam parecer, tá? E as dificuldades que podem nos levar a fraquejar dentro dessa proposta de querer abreviar a vida. O tempo que nós temos aqui encarnados, se nós abreviarmos isso, vai melhorar alguma coisa ou vai trazer algum tipo de reflexo que talvez não seja nada agradável? A grande questão que enfrenta, aí, sob a ótica da doutrina espírita, o suicida é verificar que ele não resolveu os seus problemas não foram resolvidos, ele deixou aqui a existência corpórea, foi para o mundo dos espíritos e não resolveu o problema. Então, o primeiro passo, ele acaba se decepcionando, né? Não estou aqui falando que é algo fantasmagórico, tétrico, né? Mas ele acaba se decepcionando diante daquilo que ele julgou, porque o indivíduo que acaba se suicidando, né, na realidade, ele não quer eliminar a sua vida, ele quer eliminar os problemas que estão acabrunhando, que estão deixando para baixo. Então, esse é um ponto importante para nós entendermos, até para não julgarmos de maneira equivocada. Eu costumo conversar com muita gente sobre essa questão, e eu acho que o fundamental é nós compreendermos o mundo em que nós vivemos. O planeta Terra é um mundo de provas e de expiações, e existirão realmente as provas, as situações que não são tão fáceis para nós passarmos. Então, quando eu compreendo que eu estou aqui nesse mundo, que esse mundo é cíclico, que eu viverei bons momentos, como você citou anteriormente, que eu viverei maus momentos, que eu viverei experiências das mais diversas, eu começo a enxergar as questões com um pouco mais de realidade. E esse choque de realidade, ele me leva a compreender que vai ser contraproducente eu tirar a minha vida agora, eu tirar a minha existência. Então, eu preciso primeiro entender o contexto em que eu estou vivendo. Eu vivo num mundo de provas e de expiações. É por isso que nós não podemos vender apenas coisas agradáveis para as pessoas, mas falar das realidades. No mundo nós teremos boas situações, viveremos situações que não são tão boas assim, mas todos nós, como os próprios espíritos nos dizem, podemos vencer os desafios da existência. O que precisamos para isso? Vontade. Precisamos ter vontade para passar por todas essas provas, por todas essas situações. Agora, a situação daquele indivíduo que chega no mundo dos espíritos pelas portas do suicídio, ela não é a mesma para todos, né? É diferente, existem atenuantes, existem situações de todos os contextos possíveis. Então, aquele indivíduo que passa por uma situação dessa, com algum familiar, não se desespere, né? Não precisa se desesperar, falando aqui para os nossos amigos que têm familiares que passaram por isso, não se desespere, ore,
faça preces para aquele seu ente querido, ajude-o, pense nos momentos agradáveis, nos bons momentos que vocês passaram juntos aqui na Terra, e não se deixe influenciar por essas situações, por essas questões em que as pessoas falam que aquele que se suicidou, ele não tem perdão, e ele vai ficar sempre numa situação difícil, complicada. Não. Nós já falamos aqui sobre reencarnação, sobre justiça divina, e todos, absolutamente todos nós, teremos uma nova oportunidade. É isso o nosso foco, focarmos nas oportunidades que virão. Aquele que se suicidou também terá novas oportunidades de progresso. Então, esse ponto é fundamental para as pessoas não se assustarem, porque o impacto que tem na família daquele indivíduo que comete suicídio é muito grande. E se ele entra, né, na doutrina espírita para pegar aquela parcela de consolo, porque a doutrina espírita não elimina a dor, mas ela é um analgésico, ela te dá uma outra visão, ela consegue diminuir um pouco aquela dor. Se você entra na doutrina espírita e te mostram algumas questões fantasmagóricas, como é que você vai ficar diante daquele seu parente que se foi, que acabou saindo da vida, da existência, pelas portas do suicídio? Então você, meu amigo, que está ouvindo isso, tá, não se desespere. Ore por aquele ente querido. Ele terá tantas oportunidades forem necessárias para conquistar aquilo que o Marco colocou anteriormente, a plenitude do Espírito. Todos nós chegaremos nesse ponto, todos nós. Até porque o nosso passado, né, Wellington, se a gente lembrasse do nosso passado, o que será que nós já fizemos, né? Não vem ao caso, mas as pessoas simplesmente querem rotular os outros, né, de algum comportamento, né, para se sentirem melhores, falar, olha, eu não faço isso, né? Mas ninguém sabe da vida das pessoas e essa justiça divina que nós estamos comentando, obviamente, ela é proporcional ao conhecimento e à intenção que todos nós temos, né? Bom, a gente tem ainda alguns minutos aqui, eu queria explorar de vocês alguns tópicos, tá? Primeiro, dentre essa visão de justiça, eu vou pedir para que cada um, de maneira muito objetiva, tá, explique por que o Espiritismo assume o papel, não que ele seja o único ou só ele tem essa visão, tá? Mas por que o Espiritismo assume o papel de consolador, e a gente pode falar consolador prometido? O que seria de consolo, né? Qual seria a mensagem? O que o Espiritismo faz para as pessoas para assumir esse papel de consolador prometido? Ana? Eu entendo que é justamente isso, né? A gente repete muito isso, mas eu acho que vale a pena repetir aqui para as pessoas que estão ouvindo. É a gente saber quem somos, de onde viemos, para onde viemos, por que sofremos, né? A hora que a gente encontra respostas para essas perguntas, para esses questionamentos que são da espécie humana, né, desde que ela está aqui fazendo sua trajetória no planeta Terra, é o que nos consola, né, é o que nos reconforta, é o que nos mantém afastados das ideias de tirar nossas vidas, por exemplo, como o Elton comentou agora, para ser bem objetivo. Excelente. André? Bom, repetir um pouco, mas continuar na ideia, né? Essa que a Ana já trabalhou super bem. O Espiritismo traz para nós e ensina sobre a resignação, sobre a bondade divina, sobre a livre escolha. Então, é extremamente consolador. A gente vê a diferença quando conversa com alguém que não crê, ou não acredita, ou não conhece ainda sobre reencarnação, por exemplo. Não pensa nessa justiça divina. Então, o Espiritismo é esse consolador prometido porque ele esclarece, ele pontua, ele não deixa vírgulas, ele coloca e responde todas as nossas questões. Não é somente aquele porque é uma doutrina de fé raciocinada, que a gente pode ali raciocinar, a gente pode fazer a análise lógica e usar a razão em todas as situações. Se me permite rapidinho,
Tem uma questão que uma pessoa fez, a Cida Chagas, e ela só perguntou assim, o que dizer para uma pessoa que nós não somos originados do barro? Como eu fiz uma pesquisa há pouco tempo para um estudo de fluidos, eu queria deixar só a sugestão de um texto. Tem um artigo da Revista Espírita de 1866, ele chama Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. É lindo esse artigo. Se vocês não conhecem, precisam dar uma lida. Leiam e ali vai explicar como a doutrina espírita pode realmente chegar nessa questão. Era isso que eu queria pontuar. Obrigada. Nada. Eu acho que a proposta, a pergunta da Cida era para explicar para alguém que não é espírita, né? Então a gente não daria literatura espírita, né? Seria outro tema, né? Para a gente explorar um pouco mais, né? Wellington, por que o Espiritismo é o consolador? Ou assume o papel de consolador? O Espiritismo, ao falar da imortalidade da alma, ele acaba nos trazendo essa questão do consolo, né? Então, não é um ponto final, haverá uma outra oportunidade. Nós nos reencontraremos com aqueles que nós amamos. Ali existe apenas uma vírgula, mas nós continuaremos a existir. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona uma espécie de receita de bolo para a felicidade relativa aqui na Terra. E os espíritos respondem, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É essa fé no futuro, é essa fé na continuidade da existência, de que nós nos reencontraremos, de que nós nos veremos, de que nós nos abraçaremos novamente, é a grande questão do consolo que a doutrina espírita traz. Então, imagina, o que dói na morte é o contexto em que ela acontece. Uma coisa é você perder alguém vitimado por um câncer, outra coisa é perder um filho assassinado na porta do colégio. Imagine o consolo que é para uma mãe saber que ela vai voltar a abraçar o seu filho, vai ver o seu filho. Então, nesse aspecto, o Espiritismo é extremamente consolador e vem prestando aí um grande trabalho a toda a comunidade, não apenas aos espíritas, mas a todos aqueles que conhecem, que acabam chegando perto da doutrina espírita. Excelente. Bom, agora o nosso tempo mesmo já vai, né, quase para os finalmente. Eu vou pedir para que vocês, palavras de encerramento, né, possam ter aqui, mas antes eu faço uma reflexão também, né? Claro que essa temática é muito ampla, a gente poderia ficar, cada item que vocês trabalharam aqui, a gente poderia ficar bastante tempo desenvolvendo, mas eu deixo aqui uma reflexão para todos, tá? A doutrina espírita ela liberta, porque ela nos liberta dessas amarras pré-concebidas, né, de como seria a realidade, só porque alguém disse de uma maneira mais simbólica. Nós temos informações que os espíritos nos trouxeram, e não foi um espírito, foram vários espíritos que convergiram para essas respostas. Então, a força do espiritismo, ele não se baseia em apenas uma informe ou porque alguém achou, né? É porque nós temos fatos, ou pelo menos convergência, que é o que Kardec chamava de critério da universalidade, da origem dessas informações que nós estamos discutindo aqui. Então, aquele nosso amigo que está, mas da onde veio isso? Né? Então, fica a nossa recomendação a partir do livro dos Espíritos, que é a primeira obra, né, que Kardec publicou, das chamadas obras fundamentais. O livro dos Espíritos, ele é dividido em perguntas e respostas, são 1.019 questões, eu acho que vai ser o primeiro passo, né, para a pessoa começar a compreender. Temos na literatura dita, né, espírita, romances e outras coisas, só que romance tem linguagem poética, né, e não necessariamente tem o ensino doutrinário. A sugestão é que procurem ler Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, e aí nós temos 5 obras ditas fundamentais. Tem outras obras de Kardec, mas nós temos 5 obras fundamentais, que começa pelo Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é o último livro, é o livro mais maduro da codificação, tá? Da chamada codificação. Então fica aqui a nossa dica para os amigos que estão chegando, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, tá bom? Ana Maria, eu deixo para você agora as palavras de encerramento, depois eu passo para a Andréa e para o Wellington. Microfone.
Antes até de agradecer, eu não poderia deixar de dizer da importância da gente estudar essas 5 obras, né? A gente começa realmente pelo Livro dos Espíritos, e esses temas são desenvolvidos nas outras obras, nas outras 4 obras básicas, da importância da gente estudar o conjunto dessas obras para conhecer a doutrina, né? Para realmente conhecer a doutrina. E lembrar que Kardec sempre frisava que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica que veio com o objetivo de promover o nosso progresso moral, especialmente, né? E que quando cada um progredir moralmente, nós vamos ajudar a construir um mundo melhor, um mundo de regeneração e depois das outras etapas também. Eu acho que esse é o objetivo principal do Espiritismo, é a nossa transformação moral e a transformação da humanidade como consequência da somatória de transformações individuais. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com esses colegas, com esses amigos, com esses companheiros que também sabem valorizar e divulgar a doutrina espírita. Obrigado, Ana. Grande prazer ter você aqui, viu? André. Muito obrigada. Muito bom, o tempo passou tão rápido que a gente nem percebeu. É uma delícia estudar e falar e conversar, trocar ideias a respeito da doutrina espírita. E assim que deve ser os nossos estudos. Muitas vezes a gente vou reforçar a necessidade de estudo da doutrina espírita nas obras de Kardec, né, as obras que falam da doutrina espírita, mas muitas vezes a gente começa a ler sozinho, estudar sozinho, e cristaliza algum entendimento, e aí não consegue mudar de ideia, e essas oportunidades dessas lives, de trocar, de ouvir o outro, de conversar a respeito, de refletir a respeito, isso cresce, nos acrescenta muito, porque é dessa maneira que nós conseguimos trabalhar várias coisas em nós. Primeiro, a capacidade de ouvir. Segundo, a possibilidade de entender que nós não estamos sempre certos a respeito de tudo. Podemos aprender e devemos aprender a ouvir nos outros. E trabalhando o que a doutrina espírita nos diz, que é essa fraternidade, essa solidariedade, a reciprocidade que nós devemos ter. Relembrando a introdução do Evangelho, que eu gosto muito, que fala da segurança da doutrina espírita, que está no consenso universal, né? Lembrando que os espíritos que passaram essas informações são espíritos de uma superioridade, de um grau evolutivo superior a nós. Agradeço a oportunidade que a USE nos proporciona, agradeço a oportunidade que todos os participantes também colocam ali a participação, interagem, isso enriquece, porque a gente vai lendo, vai tendo ideias, e vai retendo lembranças, e pode conversar a respeito. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada ao Marco. Hoje o Marco não vai dormir no sofá, porque ele não fez perguntas difíceis, era a condição, né, eu tinha pedido, não faça perguntas difíceis para nós. Então, pessoal, muito obrigada, beijos para vocês e até a próxima oportunidade. Wellington, meu amigo. Obrigado, Marco, pelo convite, Andréia, Ana, que dividiu o espaço conosco, a USE, pela oportunidade, pela iniciativa, aos amigos que participaram, o meu agradecimento, a minha gratidão. E são momentos muito gostosos. Os espíritos dizem que nós experimentamos um pouco da felicidade quando nós nos encontramos com amigos cujas ideias convergem, nós podemos bater um papo e aprender. Então, foi uma experiência muito agradável, o papo passou, esse modelo de live, de nós batermos papos, de muita gente, numa roda junto com os amigos internautas, é muito interessante, eu gosto bastante. Então, meus amigos, obrigado e até uma próxima oportunidade. Então, eu agradeço a todos, nós estamos finalizando, né, esta live, já deixo um convite, né, para a próxima live que nós teremos, tomarei a liberdade de projetar aqui na tela, porque é uma série, nessa série introdutória que estamos fazendo, e, obviamente, ela permite que nós tenhamos reflexões, nunca imposições, nem querer fechar a questão, reflexões
a nossa próxima live. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Tá. A nossa próxima live, conversas introdutórias, o tema será mediunidade no dia 10, sempre às quintas-feiras, às 8 horas. O Alexandre Fonseca, que hoje participou aqui conosco também no chat, né, de maneira ativa. A Andréa voltará aqui conosco, eu estarei também. E o Silvio Costa, né, que é o diretor do Departamento de Mediunidade da USE. Nós vamos trabalhar aqui algumas questões muito interessantes sobre esse tema que desperta muita curiosidade. Tá? Então, estão todos convidados para dia 10 de dezembro, quinta-feira, às 8 horas da noite, para nós nos encontrarmos aqui, neste canal da USE, para continuarmos a ter estas conversas. Um grande abraço para vocês, mais uma vez agradeço aos convidados especiais de hoje, e vamos nos encontrar na quinta-feira que vem. Tchau, um abraço.